Olá pessoal, vamos à nossa primeira aula de arte. Nesse bimestre a gente viu que a gente vai aprender bastante coisa interessante e na aula de hoje nós vamos falar sobre o trabalho da imaginação. Como que funciona a nossa imaginação? Muito legal! Vamos conhecer diferentes culturas, vamos também perceber como que a imaginação é importante. Vamos apreciar a produção cultural dos artistas. Então preste bastante atenção na sua leitura, acompanha no seu livro, marca tudo aquilo que você achar que é importante e que você vai precisar como resposta depois. Vamos lá! Você sabe o que é cultura? Nesta aula nós vamos conhecer melhor o conjunto de saberes de alguns povos e como esses saberes podem elaborar, e colaborar com a construção das práticas artísticas em muitos lugares. A palavra cultura, ela vem do latim, o latim da palavra culturae. Isso significa tratar, cuidar, cultivar. Então, ela vem dessa origem onde esse termo foi se referido ao contexto agrícola. Eles falavam de cultura relacionado à questão da agricultura, que era de plantar, de cuidar, de colher. Por isso que tem esse significado. Em que se cultivava plantações de alimentos. Porém, nós podemos perceber que além de cultivar comida, os povos também cultivaram o quê? Ao longo dos séculos, eles cultivaram aprendizados, forma de se expressar, as maneiras como eles se expressavam por meio da arte, e várias outras coisas. Então, eles foram percebendo que a cultura não estava presente apenas na parte da agricultura, na parte de cultivar alimento, mas também de cultivar aprendizado. Por isso, cada grupo, cada nação ou região possui a sua própria cultura. Isso nós já falamos várias vezes. Em arte, em geografia, em história. Cada grupo tem a sua cultura. E é através da sua cultura que o pai vai passando para o filho e assim vai sempre sendo passado de geração em geração. Os nossos costumes, os nossos valores, é assim que a gente conhece. E aí, cada cultura vai expressar os seus elementos que estão presentes no seu dia a dia, como os materiais que são usados, obras de arte, forma de você praticar esculturas, quais as roupas que você vai usar. Tudo isso vem passado da cultura. Tem pessoas que usam roupas curtas, tem pessoas que não usam, só vão usar roupas compridas. Então, isso vem da cultura de cada pessoa, do modo de cada um ser. Isso também está presente nas cerimônias, nas religiões. A gente sabe que cada um tem a sua forma de pensar, tem as coisas que você acredita, e tudo isso deve ser respeitado. Deve ser respeitado porque a cultura é uma questão particular de cada um. Cada um tem a sua. Por mais que não seja igual à sua, você deve respeitar, ok? As produções artísticas também são parte da cultura de um povo, mostrando a maneira como eles enxergam o mundo. Então, assim, como que o artista vai se expressar? Através da sua arte, ele vai colocar ali tudo aquilo que ele acha que o mundo representa, o que ele acha da arte, o que ele acha, como é que ele enxerga o mundo. Então isso ele vai implantar na arte, em alguma coisa que ele está produzindo, em escultura, em quadros, em pinturas, em várias outras artes. A cultura, ela é construída com o passar dos anos. E aí ela vai sendo transmitida de geração em geração. Sendo assim, por meio de livros, por meio de hábitos da sua casa, do dia a dia, prática de dança, teatro, festa e até mesmo obras de arte. Os artistas,
eles vão trabalhar intensamente na manutenção da sua cultura. Para quê? Para procurar sempre valorizar a sua cultura, para que ninguém esqueça daquilo. Então a gente tem que sempre valorizar a cultura que a gente tem, para que não morra, não esqueça. Isso está muito presente, por exemplo, nas lendas. A gente tem uma cultura que a gente aprendeu no bimestre passado, que é a contribuição que a cultura indígena trouxe para a gente, não foi? E aí ela trouxe como uma das contribuições o nosso folclore. E o folclore, ele é cheio de lendas. Algumas daquelas histórias a gente pode até dizer assim, mas isso não aconteceu de verdade. Isso foi alguém que imaginou, sendo que uma pessoa imaginou e foi contando para os seus netos, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Isso foi passando de geração em geração. Até hoje, a gente vai contar a história do Saci, a gente vai contar a história da mula sem cabeça, da cuca, do boto cor-de-rosa. A gente tem certeza se existe? Não, é uma lenda, mas faz parte da nossa cultura. Então a gente deve valorizar e passar sempre adiante. A imaginação vai estar presente nisso aí, porque ela vai ser capaz de criar, né? É através da imaginação que a gente vai ter ideias para poder fazer novas coisas, novas artes. Eu começo a fazer uma coisa aqui, daqui a pouco eu falo assim, eu podia mudar isso aqui e fazer um pouquinho diferente. Quem é que está me dando esse entendimento? A minha imaginação. Então a nossa imaginação nos ajuda assim. E ela vai contribuir bastante, não só para a nossa, mas principalmente para os artistas, né? Na hora que eles forem criar suas artes, suas obras de arte. Sem a imaginação, as produções culturais seriam menos frequentes, né? E menos variadas. Por exemplo, a gente sabe que existe novela, né? Existe novela, muita novela. Imagina sem imaginação. Imagina se não houvesse imaginação. Para as pessoas que escrevem as novelas, os escritores, a gente não ia ter novela. Ou então ia ter uma novela que ia durar para sempre, ficar repetindo aquilo ali, né? E não ia ter sentido, não ia ser interessante. Então você vê que a novela parte, um filme, uma série, parte da imaginação de alguém. Alguém imaginou aquilo ali, começou a contar uma história e no meio da história foi vindo várias ideias. A imaginação foi fluindo. E aí ele começou a fazer muita coisa. E aí acabaram-se os episódios. Mas a imaginação daquele autor continuou trabalhando. Cara, eu poderia colocar um monte de coisa mais interessante nessa história. Então eles criaram as séries. Então vou criar mais uma temporada com outras coisas que vão acontecer. Terminou a segunda temporada, o cara ainda tá cheio de imaginação. Vou criar outra temporada. Então isso só é possível por causa da nossa imaginação. Se não fosse, não seria possível. Tá? Então é assim que a gente deve valorizar a nossa cultura. A gente sabe que a cultura brasileira foi formada por 3 culturas, né? 3 etnias importantes. Primeiro, os portugueses. Segundo, os indígenas. E terceiro, os africanos. Então a gente tem, a nossa cultura é riquíssima, porque a gente tem como contribuição, como formação da nossa cultura, um pouquinho do português, um pouquinho do indígena e um pouquinho do africano. E ainda mais o que a gente acrescentou. Então assim a gente deve preservar nossas danças, nossas culturas. A gente sabe que tem uma variedade de dança muito grande no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, o carnaval é muito importante para as pessoas daqui. As pessoas gostam muito do carnaval. Na região Nordeste, a festa junina
é um acontecimento, é muito importante para eles. A gente viu da festa lá do boi caprichoso e do boi garantido lá no Amazonas, como que é importante para eles. Então isso está tudo na nossa cultura. E é assim que a gente deve prosseguir, dando continuidade, valorizando, mas acima de tudo respeitando a cultura do outro, tá? Então essa é a nossa aula de hoje, que fala sobre a imaginação, e principalmente a imaginação está dentro da cultura, né? Que é a forma como você tem de criar. Então, a partir de agora, pode fazer a atividade do seu livro e em seguida a atividade do caderno. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau!